alunos do 7º ano. Vou aqui gravar um videozinho para vocês sobre os números inteiros. Eu tô batendo muito nessa tecla dos números inteiros, porque eu sei que depois é uma coisa que vocês vão usar sempre. São cálculos que vai aparecer sempre o cálculo com um número inteiro, tá? Mas essa vai ser a última revisão sobre os números inteiros, assim, de adição e subtração, tá? Os números inteiros, eles surgiram da necessidade de, como eu disse na aula para vocês, da necessidade assim, ó, eu ia no lugar comprar alguma coisa e eu tinha, por exemplo, 15 reais, que na época não seria esse dinheiro. E aí eu chegava lá e o proprietário dizia, olha, custa 18. Então, como naquela época você comprava as tais de caderneta, eu tinha 15 e eu ia comprar uma coisa que custava 18. Então, o que acontecia? Eu tinha 15, né, mais 15, mas eu ia lá comprar uma coisa que eu não tinha o valor, que era 18. Então, na hora, lá no tempo das cadernetas, colocava assim, ó, bom, então vou marcar um sinalzinho aqui de menos, tá devendo 3. Então, por isso surgiu o número negativo, tá? Até então, na frente do número positivo, a gente não colocava o sinal de mais. Mas agora vocês vão ver que vão acostumar, vocês vão ter que fazer o cálculo e vão colocar o número de mais na frente, o sinal de mais na frente, tá? Então, o que são números inteiros? A palavra diz inteiros. É o 1, é o 2, é o 3, é o 4, é o 5, é o 6, é o menos 3, é o menos 5, é o menos 10, é o menos 15. Tá? Eles são infinitos, tanto para o lado dos negativos, quanto para o lado dos positivos, tá? E assim, ó, também já falei várias vezes nas explicações que eu coloco para vocês lerem, que o número negativo, ele é menor que qualquer positivo. E além disso, é menor também que o zero, tá? Então, o número negativo, ele é menor que qualquer número positivo, é óbvio, dá bem para ver, e ele também é menor que o zero, tá? E uma coisinha que eu tô sempre frisando para vocês é que pra gente conseguir fazer as contas, os cálculos, a gente sempre tem que pensar assim, ó, o positivo é o que eu tenho e o negativo é o que eu não tenho. O negativo é dívida. Vocês devem ter visto várias vezes um familiar de você somando o que deve. Então, ele pega a conta de água e soma, ele pega a conta de luz e soma, ele pega a conta de algum mercadinho que ele tenha por perto e soma. Ele soma as dívidas. Ele soma e ele continua devendo. Tá? Então, quando eu tiver exercícios que eu tiver que somar menos 5, com menos 15, com menos 20, eu vou somar, mas eu vou seguir negativo, tá? Eu vou somar, por exemplo, menos 7 com menos 5 com menos 2. Eu vou somar o 7 com o 5, 12, e com o 2, 14. Mas eu vou somar, eu vou seguir negativo. Não existe a possibilidade de eu fazer isso e encontrar um número positivo, tá? E agora vamos ver quando eu tenho um número positivo e um negativo. Então, por exemplo, eu tenho assim, ó, menos 4 com mais 8. Vocês notaram que isso aqui é um cálculo que vocês faziam na primeira série. Isso aqui nada mais é que 8 menos 4, tá? E dá 4. Só que como apareceu desse formato aqui, ó, o aluno já faz confusão. Ah, eu não sei fazer essa conta, eu não sei fazer essa conta. Por quê? Porque tá fora de ordem, tá? Mas isso aí nada mais é que 8 menos 4. Ah, e aparece assim, ó, menos 120
com mais 150. Ah, não sei fazer, não sei fazer. Isso aqui o que que é? É 150 menos 120. O que que acontece quando eu vou fazer um cálculo desses? Sempre que eu for fazer um cálculo de menos, embora que o menos esteja aparecendo na frente aqui, ó, na hora que eu for fazer o cálculo, que eu for armar o cálculo, eu vou botar o 150 em cima e vou colocar o 120 embaixo para fazer o cálculo. Tá? Claro que aqui, como o 150 é maior, eu sei que a minha resposta vai ser mais 30. Mas digamos que fosse assim, ó, mais 120 com menos 150, tá? Mesmo cálculo, o 120 vai e o 150 vai ir em cima agora. E embaixo vai ir o 120. Mas eu vou fazer um cálculo de menos e isso vai dar menos 30, tá? Então, isso aqui tudo a gente já viu desde o início. Tô repetindo, porque eu sei, a gente chega no 8º ano e os alunos até hoje erram a fazer um cálculo. Então, vamos agora colocar, por exemplo, assim, eu tenho menos 4, com menos 5, com menos 6, com menos 8 e com menos 9. O que que eu faço aqui? Somo tudo. Somo tudo. Eu somo 4, eu somo 5, que dá 9, eu somo o 6, que dá 15, eu somo o 8, que dá 23, e eu somo 9, que dá 32. Tá? Eu vou somar tudo isso, só que vai dar um número negativo. Tá bem? Agora, vamos dizer que a gente tenha um cálculo assim, ó. Que a gente tenha, por exemplo, positivos e negativos. Que a gente tenha números assim, ó. Positivos, por exemplo, mais 10, menos 5, com mais 8, com menos 3, com mais, sei lá, 4, tá? Eu vou fazendo na ordem que aparece. Eu vou fazer 10 menos 5, 5, 5 mais o 8, 13, 13 menos o 3, 10, 10 mais o 4, 14 positivo, tá? Sempre lembrando que o sinal de mais eu não preciso colocar, eu coloco porque vira um costume depois quando a gente começa a trabalhar com os dois juntos, tá? Mas se eu não quiser colocar, eu não preciso, tá? Vamos dizer que eu tivesse assim, tá? Para dar o exemplo assim, o negativo primeiro. O menos 10 com mais o 5, e com menos o 4, e com mais o 3, o 2, com mais 1, com menos 5. Não, vou botar mais o 4 aqui para vocês. Vou mostrar uma coisinha para vocês. Tá? Mesmo procedimento. Eu vou fazer menos 10 com menos 5, que eu vou encontrar o quê? Menos 5. Aí depois eu somo menos 5 com menos 4 e vou fazendo tipo uma expressão. Só que aqui eu queria mostrar uma coisa para vocês, ó. Eu tenho um 4 negativo, tá? Eu tenho um 4 negativo e tenho um 4 positivo. Ou seja, eu tenho 4 e ganho e gasto 4. Então, esses dois números, eles se anulam. Eu posso cortar esses dois números, tá? Assim, ó, a gente costuma dizer assim, ó, deixa eu achar aqui, ó. Eu posso cortar esse com esse, opa, esse com esse. Por quê? Porque eles são números opostos. Opa, não deu certo, mas não tem problema. Eles são números opostos. Então, sempre que numa expressão tiver dois números iguais com sinais contrários, a gente pode cortar. Não preciso colocar no cálculo, tá? Então, assim, ó, entre os números negativos e positivos, é mais ou menos isso. Eu já não quero mais revisar, porque eu acho que a gente já revisou muito isso, embora tenha sido aulas online. Mas tem outro detalhe importante, que eu passei na última aulinha agora, não nessa última já da plataforma, na anterior. Sempre que eu tiver um sinal de menos na frente de um parênteses, esse sinal todo do que tem dentro é trocado,
todos os sinais que estão dentro do parênteses são trocados. Sempre que eu tiver um sinal de menos na frente de qualquer parênteses, troca todos os sinais. É importante saber que troca todos os sinais. E não só dos negativos. Troca todos os sinais. Ou seja, aquele menos 4 ali, ele vai ficar mais 4. Aquele menos 5 vai ficar... Aquele mais 5 vai ficar menos 5. Aquele menos 1 vai ficar mais 1. Aquele menos 3 vai ficar mais 3. Aquele mais 5 vai ficar menos 5. Aquele mais 10 vai ficar menos 10. E aquele mais 2 vai ficar, menos 2 vai ficar mais 2, tá? Então, assim, ó, eu vi que alguns exercícios, teve alunos que eu acho que não leram a explicação, porque eu vi que não trocaram os sinais, tá? Então, sempre que tiver um sinal de menos na frente de um parênteses, a gente troca todos os sinais dos números que estão dentro do parênteses, tá? Então, aquele menos 4 ficou mais 4, aquele mais 5 ficou menos 5, aquele menos 1 ficou mais 1, aquele menos 3 ficou mais 3, aquele mais 5 menos 5, mais 10 menos 10 e o menos 2 mais 2, tá? Eu acho que para não prolongar muito esse vídeo, eu vou deixar por enquanto assim, tá? Mas só para vocês recordarem que alguns exercícios que vocês fizeram errado. Eu vi que teve gente que parece que nem leu o que eu tinha colocado na explicação, tá? Então, assim, ó, vamos colocar uma regrinha aqui para vocês, mais ou menos, na adição e subtração. Eu já coloquei isso para vocês lá nas aulas antes dessa plataforma, usar sinais iguais, nós somamos os valores e conservamos o sinal. Tá? Quando os sinais forem diferentes, por exemplo, né? Já vamos colocar um exemplo aqui, ó. Mais 30 com menos 15, tá? Eu vou diminuir e colocar o sinal do número maior, tá? Vamos dizer, então, que fosse menos 40 com mais 20, tá? Eu vou diminuir esses dois valores, eu vou diminuir, subtrair, e vou colocar o valor, vou colocar o sinal do número maior, que no caso ali é o 40. Ficando claro que o 40 aqui, ele não é maior que o 20. Mas aí a gente tira o sinal para ver qual é o maior. A gente sabe que o menos 40 é menor que o 20. Mas quando eu estou fazendo conta, eu pego só o valor. Eu não pego o sinal, eu pego o valor absoluto que a gente chama. Então, assim, ó, por que eu estou frisando essa regrinha da adição e da subtração? Por quê? Porque eu estou frisando. Porque eu quero entrar com a regrinha da multiplicação, tá? Então, se os sinais forem diferentes, nós diminuímos, né? Subtraímos, eu vou colocar a palavra diminuímos, que vocês conhecem mais, diminuímos, e colocamos o sinal do número maior, tá? Então, assim, ó, claro que esse vídeo teve algumas falhas, porque é o primeiro vídeo que eu tô fazendo pra vocês, já fiz outros pra outra turma, mas pra vocês esse é o primeiro, tá? Então, essas regrinhas vocês precisam, praticamente a gente não gosta de dizer a palavra decorar, mas vocês precisam decorar. Sinais iguais, nós somamos os valores e conservamos o sinal. Sinais forem diferentes, a gente subtrai, diminuímos e colocamos o sinal do número maior, tá? Então, eu espero que vocês
prestem bem atenção nesse vídeo, tá? Porque é bem importante. Eu já tinha mandado vocês olhar um vídeo do YouTube, mas agora preferi eu fazer, tá bem?